nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Eu faço das palavras da irmã as minhas. Se o culto terminasse agora, eu já saía daqui com sem vitória. Se você observar, Deus ele já falou nesta noite de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória de homem. Glória. Como já foi falado nesta noite, né, meus amados? Deus vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. E nós sabemos que é somente Ele que pode fazer isso, né? Aleluia, glória a Deus. Eu confesso que eu sou muito grato a Deus por mais esta oportunidade, esse privilégio de estar aqui nesse culto para poder ministrar a sua palavra, como já foi falado aqui, né, através da vida do irmão, que nós temos que andar em sinceridade com Deus, que não é de qualquer maneira, né? Louvado seja Deus. Vamos entrar no tema da mensagem, no tema da campanha, né? Louvado seja Deus, em Ezequiel capítulo 2. Eu estava em casa, eu já tinha meditado em uma mensagem, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o Espírito Santo de Deus nos conduz. Porque eu estou aqui debaixo da direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 2, né? Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Vamos ler só até aqui. Pode tomar os vossos assentos. Meus irmãos, louvado seja Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Nós vamos ver aqui um texto. Deus ele vai. O título da mensagem ela vai nos falar a comissão do profeta. Ou seja, Deus está mandando o profeta Ezequiel ir até ali a Israel para pregar para aquele povo arrependimento. Um povo de Israel aonde estava fazendo a sua própria vontade. Um povo de Israel que o texto vai nos falar que era um povo rebelde, um povo que não tinha compromisso com Deus. Eu vejo aqui agora Deus enviando a Ezequiel para ir até Israel, para que ele fosse ali pregar para aquele povo, um povo de coração obstinado,
um povo que não tinha compromisso com Deus. Eu vejo aqui agora ele indo para aquele lugar pregar, a qual Deus tinha ordenado a ele para que fosse. Eu estava pesquisando no Google o que significava comissão. Comissão quer dizer que Deus está mandando a gente ir para pregar a palavra dele, para falar aquilo que ele nos ordenou para que fizesse. Se nós for lá em Marcos capítulo 15, 16, 15, vai nos falar: e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então aqui Deus ele está fazendo da mesma maneira na vida de Ezequiel. Deus está mandando ele para que ele vá até aquele povo de Israel, um povo que não tinha compromisso com Deus. E aqui no seu versículo 5, Deus ele vai falar: por mais que eles não ouçam, que ouça ou que não ouça, mas vai e prega a minha palavra. Louvado seja Deus. Aleluia! E aqui Ezequiel, ele vai até Israel para pregar a palavra, e nós sabemos que Deus já tinha enviado ali muitos profetas, o profeta Jeremias, o profeta Isaías. Deus ele tinha enviado alguns profetas ali, mas o povo ainda continuava com o seu coração duro, com o seu coração, aleluia, glória a Deus, obstinado. Um povo que só queria saber das coisas que não agradavam ao Senhor. E nós vemos aqui agora ele indo para pregar aquele povo. Mas mesmo assim, ele chegando em Israel, ele vai pregar para aquele povo. Mas o povo mesmo assim vão continuar com seu coração duro, coração obstinado. O povo não quer saber de Deus. Eles querem saber, aleluia, glória a Deus, daquilo que eles estão praticando, daquilo que eles estão cometendo. Louvado seja Deus. Se nós for lá em Isaías 53, o profeta Isaías vai nos falar: quem deu crédito à minha palavra? Quem se... Louvado seja Deus. Quem deu crédito à minha palavra? Louvado seja Deus. Então aqui, muitas das vezes nós vamos pregar o Evangelho e as pessoas elas não vão dar crédito à palavra do Senhor. Talvez não seja porque você está ministrando, está pregando, está falando de Jesus. Talvez seja por o que tem acontecido dentro da igreja. Porque as pessoas dentro da igreja, não vou generalizar, mas algumas pessoas dentro da igreja, elas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E não pode ser dessa maneira, porque o Evangelho ele é mudança de vida. A partir do momento que nós só temos uma confissão com Jesus, nós se entregamos para Jesus, nós precisamos ter uma mudança de vida. Até porque a palavra do Senhor vai nos falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então o mundo lá fora, ele precisa ver a diferença na nossa vida. Nós não temos que ser mais aquele mesmo que a gente era lá fora. E aqui Isaías vai pregar dizendo: quem deu crédito à minha palavra? Aleluia, glória a Deus. E mesmo assim o povo não dava crédito. A partir do seu versículo 6, Deus agora vai instruir ao profeta para que ele vá até o povo lá para poder pregar. O versículo 6 vai nos falar: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estes entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Deus ele está falando para Ezequiel: não tema, Ezequiel, eu sou contigo, não tenha medo. Já passou alguns profetas por lá, mas eu fui com eles também. O problema não foi o profeta que Deus mandou. O problema é que o povo era um povo rebelde. O povo não queria acordo com Deus. O povo queria acordo com a prostituição, com as coisas que não agradavam a Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Quando a gente sai para pregar o Evangelho, muitos não querem saber da palavra do Senhor. Muitos não querem dar ouvido, com coração duro, com coração obstinado. Por quê? Porque eles estão mais focados nas coisas do mundo do que nas coisas espirituais. Muita gente está focada no seu material, no seu físico.
Ei, nós temos que se preocupar com o espiritual, porque Mateus vai nos escrever em Mateus 6,33, que buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. O que eu entendo com isso é que nós não temos que se preocupar com nada aqui, porque Deus ele cuida. O salmista vai nos escrever no Salmo 37:25: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus ele fala através da sua palavra que ele cuida da gente. Não precisamos se preocupar. Se nós for lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus novamente, Deus ele vai falar, Jesus vai falar: não vos preocupeis com o que há de comer, nem com o que há de vestir. É mais o alimento do que o corpo, a vestimenta mais do que o corpo, ou o alimento mais do que a vida? Deus ele está falando: não se preocupa, meu irmão, meu filho, minha filha, porque eu cuidei de você. Eu cuidei do povo lá no deserto. Deus ele cuidava do povo lá no deserto quando ele tirou do Egito. Deus mandava maná do céu, Deus mandava codorna. Tudo que o povo queria, Deus sempre mandava, Deus cuidava. Mas nós sabemos que o povo ali, que saíram do Egito, era um povo mal agradecido, era um povo que estava sempre questionando a Deus. Tudo que Deus fazia ainda era pouco para eles. O que é que aquele povo ainda queria? Deus mostrando o seu poder, Deus mostrando a sua virtude para aquele povo. Mas mesmo assim eles não estavam contentes com aquilo. Na nossa vida não é diferente. Quantas das vezes Deus está nos abençoando, Deus está, louvado seja Deus, tendo misericórdia das nossas vidas, suprindo as nossas necessidades, e nós estamos questionando, nós estamos reclamando. Ei, Deus fala nesse dia de hoje: pare de reclamar, comece a me adorar, me adore, porque enquanto você me adora eu vou trabalhando. Não tem um louvor que fala: enquanto você me adora, eu estou cuidando. Eu estou cuidando dos teus. Eu estou cuidando de ti. Vamos adorar em vez de reclamar. Adorar mais e reclamar menos. Porque Deus ele cuida. Eu sou testemunha viva disso, meus amados. Lá em São Paulo, eu passei um aperto muito grande lá em São Paulo. Chegou momentos assim, porque Deus ele coloca muitas das vezes a gente em algumas situações que é para provar a nossa fé também com Ele, para ver se nós realmente servemos a Ele pelo que Ele faz ou se é pelo que Ele é. E Deus me colocou no estreito ali em São Paulo, meus amados. Mas se nós for lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Ele vai nos falar: entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. E quando eu estava num momento difícil, sabe o que eu ia fazer, irmãos? Eu ia dobrar os meus joelhos. Chegou momentos, eu vou voltar para o texto, meus amados, eu vou voltar para a palavra. Eu não estou fugindo da palavra. Mas chegou momentos, meus amados, de eu precisar de algo assim, alimento, ou até mesmo de eu só ter um ovo para comer na minha geladeira. Mas eu fui dobrar os meus joelhos e eu falei: Senhor, eu sou o teu servo, eu faço a tua obra, eu ganho almas para o teu reino, Senhor. E o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu só estou com um ovo aqui para almoçar. À noite não vai ter mais mistura para mim comer. E eu falei: Senhor, há quanto tempo que eu como ovos? Mas obrigado, porque tem muita gente aí que nem um ovo para comer tem, Senhor. Eu te louvo por isso, eu te agradeço. Mas faz tanto tempo que eu comi um pedacinho de carne, Senhor. Eu acho que eu não sei nem como é o gosto mais. E aí eu falei: mas eu creio, Senhor, porque Tiago capítulo 5, versículo 16, a sua parte B, vai nos falar que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia! Então a tua oração, ela tem poder, meus amados. Se você soubesse o tamanho do poder que tem a oração. E ali eu dobrei os meus joelhos e eu falei: Senhor, eu não sei de onde o Senhor vai mandar. Eu não sei se o Senhor vai mandar o dinheiro para me comprar a mistura, ou eu não sei se o Senhor vai mandar alguém para trazer a mistura para mim.
E quando eu fiz aquela oração, isso foi no domingo de manhã, quando foi na segunda que eu fui para a igreja, ninguém sabia de nada. Quando eu dobrei os meus joelhos, que eu estava orando, chegou uma irmã e falou: ó, irmão Rinaldo, aqui para você. Colocou R$50 em cima da minha Bíblia. Então isso é Deus. Deus ele cuida da gente, meus amados. Nós não temos que se preocupar. Eu sei, isso é natural do ser humano, a gente se preocupar. Mas nós temos um Deus que cuida, um Deus que nos surpreende. E ali eu falei: Jesus, o Senhor ouviu que eu não tinha comido carne, e Ele mandou o dinheiro de eu comprar 1 quilo de carne. E você acha que ficou por aí, meus amados? Não ficou não. Quando foi na terça-feira, eu estava em casa, chegou um casal de irmão e falou: irmão Rinaldo, eu já dei um glória logo, eu liguei da glória. Quando eu fui lá abrir o portão, eles vieram cada cá com 2 sacolinhas na mão. Falaram: irmão Rinaldo, nós veio trazer uma bênção para você. Eu digo: amém, é bem-vinda. Eles não sabiam de nada. Aí colocaram lá em cima da mesa, fizeram uma oração, li uma palavra, depois foram embora. Aí eu digo: eu vou olhar o que Jesus mandou. Quando eu fui olhar, irmãos, para minha surpresa, tinha carne, tinha frango, tinha salsicha, tinha mortandela, tinha linguiça seca. Então Deus, quando Ele manda com abundância, meus amados. Não se preocupa, porque o Deus que manda com abundância, Ele está aqui nesta noite. Eu não sei o que está faltando na tua despensa, mas eu quero profetizar na tua vida que Deus vai mandar com abundância, assim como Ele mandou para mim. Louvado seja Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque só pertence ao Senhor. E aqui, meus amados, eu vejo agora Ezequiel ali pregando para aquele povo de um coração duro, um coração obstinado, um povo que não queria nada com Deus. Louvado seja Deus. Um povo rebelde. E ele aqui pregando para aquele povo. Eu vejo agora Deus lá no capítulo 37 de Ezequiel. É muito conhecido esse texto. Eu vejo Deus agora levando Ezequiel em espírito. E Deus agora vai mostrar para Ezequiel um vale de ossos secos. Louvado seja Deus. Sabe quem era esse vale de ossos secos? Era o povo de Israel. Era um povo. O texto vai nos falar que Ezequiel agora é levado àquele vale de ossos secos. E agora o texto vai nos falar que aqueles ossos eles estavam secos. Tem outras traduções que vai falar que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, não servia mais para nada. Aqueles ossos não prestavam mais para nada, porque se a gente for pegar no cemitério uns ossos sequíssimos, é arriscado ele desmanchar nas nossas mãos, porque eles estão sequíssimos, eles não vão servir mais para nada. E agora Deus vai perguntar para Ezequiel: Ezequiel, é possível que esses ossos vivam? E ele fala: tu sabe, ó Senhor. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? Sabe quem eram aqueles ossos? Aqueles ossos eram os povos de Israel, que estavam daquela maneira. Deus agora vai falar a Ezequiel. Deus queria mostrar para Ezequiel o estado do povo de Israel, como eles se encontravam, daquela maneira. Os ossos secos, ou seja, um povo cheio de pecado, um povo cheio de obstinência, um povo que não queria compromisso com Deus, que estava afastado de Deus, estava distante de Deus. Deus estava mostrando para Ezequiel: olha como o povo de Israel estão desta maneira. Mas Deus vai mandar Ezequiel profetizar no meio do vale de ossos secos, para que aqueles ossos eles venham reviver. E agora quando Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos, agora o texto vai nos falar que ossos vão se ajuntar aos ossos. Aleluia! E ali era um exército de ossos. O povo de Israel, agora aqueles ossos vão se ajuntar e agora vai ficar uma caveira, né? Sem pele, sem nervo, sem nada. E agora quando aqueles ossos ficam ali, Deus vai pedir para que ele profetize, para que venha pele, para que venha nervo, para que venha
as outras coisas, né? Nós conhecemos esse texto. E agora fica ali o ser humano em forma, só que falta alguma coisa, falta o Espírito. Muitas das vezes nós estamos, como nós estamos aqui, de corpo, aqui normal como nós estamos como ser humano, mas falta alguma coisa, falta a presença do Espírito Santo de Deus. E Deus agora vai soprar o Espírito dele para que aquele povo venha reviver, para que aquele povo venha ter vida. Na nossa vida não é diferente. Nós vemos aí, o carnaval está aí, ó. Quantos até que estão dentro da igreja, eu vou dar um pulinho ali, eu vou curtir um carnaval, ou seja, eu vou adorar ao inimigo, depois eu volto. Cuidado nessa saída, porque pode não ter mais volta. Pode não ter mais volta. E quantos não estão aí adorando ao inimigo, prestando culto para o inimigo nesse carnaval? Louvado seja Deus. E agora nós vemos aqui Ezequiel ainda ali falando com aquele povo, para que aquele povo venha se arrepender, venha largar aquele caminho. O versículo 3 vai nos falar. Deixa eu voltar um pouco aqui. Quando no início que nós lemos aqui, quando Deus vai falar, levanta-te, né? E disse-me, filho do homem, põe de pé, e eu falarei contigo. Quando Deus vai falar, põe-se de pé, ou ele estava sentado, ou ele estava deitado, né? Dá para nós entender, o texto não vai nos falar. Mas ele estava de alguma maneira, porque Deus fala, põe-te de pé. Mas quando Deus fala, põe-te de pé, não é para você se levantar assim. Põe-te de pé, Deus está falando, coloca a tua casa em ordem, porque eu quero te usar. Desce, porque eu quero te usar. Me busca, porque eu quero te usar. Põe de pé não é para você se levantar da cadeira e ficar em pé. Deus está falando, eu quero te usar. Aleluia. Me busca, me pede, desce que eu quero te usar. É o que Deus queria fazer com Ezequiel. Deus falou, coloca-te de pé, porque eu quero te usar, eu quero te levar ao povo de Israel, aquele povo que está com o coração duro, coração obstinado. Eu quero pregar para aquele povo, que eu já enviei, eu quero conjecturar aqui, no texto não vai falar, mas eu quero conjecturar, que Deus falando, eu já enviei vários profetas, mas aquele povo não quer se arrepender dos seus maus caminhos. E Ezequiel agora vai ouvir a voz do Senhor e vai para Israel pregar para aquele povo. E quando eu vejo aqui que comissão é Deus falando conosco, vai, Deus está mandando nós ir. Aleluia. Deus não chamou eu e nem você, ou seja, Deus não nos escolheu para a gente ficar sentado numa cadeira, não. Porque muitas das vezes nós temos a oportunidade e nós deixamos ela passar de lado. Ei, tem muita gente aí precisando ouvir falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Tem muita gente necessitando. Jesus não voltou ainda, porque eu creio que os 4 cantos da terra ainda não foi pregado o Evangelho. Tem alguém que ainda precisa ouvir o Evangelho. Eu já ministrei, eu já evangelizei na rua para alguém e eu falei, você conhece a palavra do Senhor? Não conheço não. Aleluia. Eu falei, ninguém nunca chegou para você para falar de Jesus? Não, ainda não. Então tem alguém que ainda precisa ouvir falar de Jesus. E nós somos a atalaia. Jesus nos separou para que nós vá pregar o Evangelho. Louvado seja Deus. Ele não nos chamou para nós ficar aqui sentados, só pedindo a Ele, não. Ele sabe, Ele conhece
as nossas necessidades. Mateus capítulo 7, o versículo 7 e versículo 8 vai nos falar: pedi e vos dá, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Ele sabe o que nós estamos necessitando, mas nós precisa bater, nós precisa buscar, nós precisa, aleluia, glória a Deus, ir atrás, porque a gente não vai receber assim de mãos beijadas, não, de mãos beijadas. Se fosse assim era muito fácil. Tem um sacrifício, tem que ter um sacrifício, porque para nós estarmos aqui hoje, teve um sacrifício lá na cruz. Aleluia! Nós estamos aqui porque nós somos bons, não. É porque teve um sacrifício lá na cruz. Jesus, ele mandou o seu Filho. Deus mandou o seu Filho unigênito para nos salvar, para que nós estivéssemos aqui hoje. Louvado seja Deus. Aleluia! Se nós for lá em Jeremias, como já foi citado nessa noite de hoje aqui, Jeremias 1, versículo 5, Deus vai falar para ele: eu te escolhi antes que tu nascesse no ventre da tua mãe, antes que tu gerasse no ventre da tua mãe, e te santifiquei as nações. Ei, nós somos escolhidos do Senhor. Antes que nós fosse gerado, o Senhor já nos conhecia. Antes que nós fosse gerado, Ele já tinha escrito a nossa história. Louvado seja Deus. Você já tem uma história escrita nas mãos do Senhor, antes que você fosse gerado. Glória a Deus. Mas Ele nos escolheu para que nós vá às nações, pregar o Evangelho. Aleluia! Porque tem muita gente precisando, tem muita gente necessitando. É verdade. Louvado seja Deus. E que nós viemos fazer aqui como Ezequiel. E talvez Ezequiel aqui tivesse com medo de ir, porque eu acredito que Ezequiel já tinha ouvido falar que tinha ido profetas ali, profeta Jeremias, profeta Isaías, outros profetas, para pregar para aquele povo. E o povo não se arrependia, o povo não queria compromisso com Deus. Eu imagino ele falando: mas se Deus já enviou ali profetas e eles não quiseram compromisso, não se convenceram, não se converteu dos seus maus caminhos, por que comigo eles vão se converter? Eu imagino ele falando isso, e ele com medo de ir ali. Louvado seja Deus. Aqui no seu versículo 8 vai nos falar: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E come o que eu te dou. Deus, ele vai entregar um rolo para Ezequiel. E agora Ezequiel, ele vai, é um livro. Este rolo é um livro que Deus vai entregar para Ezequiel. Só que eu vejo aqui Deus agora falando para ele: fala, não seja como os rebeldes. Não tenha medo, fale. Muitas das vezes nós ficamos com medo de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Nós queremos ser igual aos rebeldes. Ele fala nesta noite de hoje: não seja como os rebeldes. Quantos estão dentro da igreja, mas são rebeldes? Ei, irmãos, vamos deixar a rebeldia de lado e vamos obedecer à voz do Senhor. Muitos têm obedecido à voz do inimigo mais do que à voz de Deus. Louvado seja Deus. Eu vejo aqui no seu capítulo 3, no versículo 2 e 3 vai nos falar: então abriu a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Nós vamos ver agora, Ezequiel vai dizer que agora ele comeu o rolo, ou seja, ele leu o livro que Deus deu para ele. A palavra do Senhor vai nos falar nos Salmos e lá em Josué que nós temos que meditar de dia e de noite.
é necessário nós meditar na palavra do Senhor. Para quê? Para que nós venhamos ser obedientes, para que nós não venhamos ser errantes e para que nós não venhamos ser enganados. Porque se nós for lá em Oséias capítulo 4, o versículo 6, Deus ele vai falar: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, ou seja, por falta de leitura da palavra, por falta de buscar, por falta de comer o rolo, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, para que nós não venhamos ser enganados, vamos meditar na palavra, porque quantos não estão sendo enganados aí, comendo de qualquer maneira? Você tem que ter o discernimento da palavra. Peça a Deus discernimento da palavra, para você não ser enganado. Peça sabedoria a Deus. Deus, me dá sabedoria da tua palavra. Não me deixa ser enganado. Ele vai te dar. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vejo aqui no seu versículo 4, para nós encerrar, diz assim a palavra do Senhor: e disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, Deus agora está falando para ele: tu não é enviado por qualquer pessoa, não. Não é qualquer pessoa que está enviando a ele. Porque tu não és enviado a um povo estranho. Ou seja, quando Deus fala, tu não é enviado a um povo estranho, é porque Deus já tinha enviado alguém ali. Deus conhecia aquele povo. Aquele povo não era um povo estranho, era um povo conhecido. Só era apenas um coração duro, um coração obstinado, um povo que não queria compromisso. Nos dias de hoje não é diferente. Muita gente não quer compromisso com Deus, prefere o mundo lá fora, que só tem coisas passageiras para nos oferecer. Primeira Epístola de João, capítulo 2, vai nos falar no seu versículo 17: e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Ou seja, tudo é passageiro, ó. Tudo isso que o inimigo mostra aí, ó, para os jovens, os adolescentes, o inimigo não vai escolher idade para estar mostrando, não. Ele mostra do pequeno ao grande. Então é tudo passageiro. Tudo isso que o inimigo mostra para a gente é tudo passageiro. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar: que o que Deus tem é eterno, é para a eternidade, não é passageiro, não. O que Deus tem para nossas vidas é para a eternidade, não tem fim. Mas o que o inimigo tem é passageiro. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então que nós venhamos guardar esta palavra. Medite nesta palavra. Eu creio que Deus falou com alguém nesta noite de hoje, porque a palavra do Senhor, quando ela vai, ela não volta vazia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero aqui, para a gente finalizar nesta noite, perguntar se tem alguém aqui ainda que não confessou Jesus Cristo como Salvador da sua alma, único e suficiente Salvador da sua alma. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui ainda que não confessou Jesus, que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Todo mundo já é crente e salvo em Cristo Jesus? Você já aceitou Jesus, pastor? Ainda não? Vem aqui para fazer uma oração com você. Louvado seja Deus.